A pergunta que não quer calar. O empregador pode exigir dos seus empregados a vacinação contra a Covid-19? Tema polêmico, é um tema bacana de se falar porque gera divisão de opiniões mesmo. Vejam a enquete que eu fiz ontem, né? Tivemos aí 53% de pessoas que acham que sim, o empregador tem o direito de exigir a vacinação e 43% que acham que não, que o empregador não tem direito de exigir a vacinação. Como eu prometi, eu vou dar a minha opinião sobre o assunto. E a minha opinião, eu já adianto para vocês que ela está de acordo com a opinião que está predominando no meio jurídico. E vou dar as fundamentações de eu ter adotado esse entendimento. Essa fundamentação ela vai ser baseada no aspecto geral e também vou fazer algumas pontuações baseadas no direito do trabalho, tá? Eu entendo que sim, o empregador pode exigir dos seus empregados a comprovação de que foi vacinado contra a Covid-19. E por que eu penso dessa forma? Nossa, professora, mas isso aí vai contra a liberdade individual, a liberdade de pensamento, de ideologia, de crença, de religião. Tá, isso tem que ser considerado, mas nós temos que pensar que existem situações que extrapolam a esfera individual quando elas podem afetar outras pessoas. Nós vivemos em coletividade. Então, quando algumas decisões elas dependem e elas não é que elas não dependem apenas da vontade da pessoa, certo? E elas impactam, essa vontade impacta na sociedade, na coletividade. O direito individual ele deve ser deixado de lado para que prevaleça o interesse coletivo. E esse é um dos motivos, inclusive. Eu utilizo esse entendimento na esfera trabalhista com analogia ao entendimento que foi exteriorizado pelo STF no final do ano de 2020 acerca da possibilidade, né? O STF entendeu ao julgar duas ações diretas de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário, entendeu que o Estado pode sim exigir dos cidadãos a vacinação, sob pena de imposição de medidas coercitivas. Essas medidas coercitivas, obviamente, elas não são medidas físicas, de emprego de força física, né? Não se entendeu que eu posso pegar a pessoa que não quer se vacinar, amarrar, colocar uma arma na cabeça dessa pessoa e obrigá-la e proceder à vacinação. Mas entender-se que o Estado pode sim impor medidas restritivas àquelas pessoas que não comprovem que se vacinaram, como por exemplo a aplicação de multas, como o impedimento ao acesso em determinados lugares, impedimento de matrícula em escola. Entendo que até as companhias aéreas podem, por exemplo, exigir para que o passageiro embarque numa viagem de avião do comprovante da vacinação. Então nós vemos que o STF entendeu que o Estado pode sim impor essas medidas restritivas para aquelas pessoas que se recusarem a se vacinar. No mesmo sentido, e agora a gente já partindo aí para o âmbito trabalhista, eu entendo que da mesma forma que o Estado pode exigir e impor medidas restritivas para o cidadão que não se vacinar, eu entendo que está dentro do poder diretivo do empregador exigir, sob pena inclusive de demitir o empregado que se recusar por justa causa, exigir a vacinação contra a Covid-19. Eu entendo que isso está dentro do poder diretivo do empregador, considerando que essa atitude ela é necessária para a continuidade das atividades empresariais do empregador, né, que pode, já pensou, uma contaminação em massa do seu estabelecimento, contaminação de terceiros, além dele poder ser responsabilizado pela contaminação de outros funcionários que também trabalhem no mesmo ambiente. Então, por isso, considerando essa afetação coletiva
que sai da esfera individual, eu entendo que sim, esse empregador vai poder exigir que o empregado seja vacinado. Nós temos que lembrar que também é um dever do empregado se submeter às medidas de saúde e segurança do trabalho adotadas pela empresa. O artigo 158 da CLT, ele prevê que o empregado, é dever do empregado se submeter a essas medidas, participar dos treinamentos, utilizar os equipamentos de proteção individual, tomar as medidas adequadas para se evitar acidentes ou doenças ocupacionais. E, ao meu ver, a vacinação contra a Covid-19 está dentro de uma dessas medidas de saúde e segurança do trabalho. O empregador não pode, por exemplo, demitir por justa causa um empregado que se recuse a utilizar um equipamento de proteção? Pode. Então, da mesma forma, analisando por esse prisma e fazendo uma análise pormenorizada da situação, eu entendo, né? Eu sigo o entendimento de que o empregador também pode demitir por justa causa aquele empregado que se recuse a realizar a tomar a vacina contra a Covid-19, tá? Agora, vejam o seguinte, essa exigência por parte do empregador, é óbvio que ela vai se dar conforme o grupo e faixa etária que o seu funcionário estiver. Se o governo ainda não começou a imunização, por exemplo, de pessoas com menos de 40 anos, é óbvio que o empregador, a não ser que ele forneça, né, que ele consiga de alguma forma fornecer essas vacinas, ele possa exigir que seu funcionário esteja imunizado se ainda não houve a disponibilização dessas vacinas. Mas a partir do momento em que aquele funcionário se encontre no grupo e faixa etária cuja vacinação já está autorizada e já está sendo realizada, eu entendo perfeitamente possível que o empregador exija que ele comprove que tomou a vacina, seja uma dose, 2 doses, 3 doses ou quantas doses forem, tá? Só verifico uma situação em que o empregado poderia se recusar a se vacinar. Seria uma hipótese que ele comprovasse, através de laudos médicos, de pareceres médicos, que por algum problema de saúde, por algum problema genético, de alergia, se ele tomar a vacina, ele corra risco de morte. Eu vejo que seria a única opção, a única excludente dessa exigibilidade que o empregador poderia fazer para o seu empregado, tá? Mas ele teria que ser uma coisa muito bem comprovada e aí seria analisado o caso específico dessa pessoa, desse funcionário, tá bom, gente? Então, assim, subpauladas, como a gente brinca no meio jurídico, essa é a minha opinião. Quem quiser aí comenta de forma obviamente fundamentada o que acha sobre a exigência ou não da vacinação. Eu gostaria muito de saber a sua opinião. Grande abraço!